Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, pastor Guerra? Hoje nós temos um tema aqui, né, interessante e muito sugestivo, né, que fala, antes de tudo, ore. Né? Então, antes de tudo, ore. Né? A oração é a nossa arma. Né? Então, nós hoje vamos falar sobre isso. Eu gostaria de ler um texto aqui, muito forte, né, de um homem da Bíblia, Neemias, que foi um grande administrador, mas antes de tudo, o que Neemias fez? Orou. Então está aqui no Neemias 1,4, que fala assim, sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, seus portões estavam queimados e os judeus sobreviventes estavam amargando miséria e vergonha, ele fez o que todos devemos fazer, jejuou e orou. Algo poderoso acontece quando por um instante paramos e oramos em favor de uma causa diante de Deus. A intercessão deve ser sempre a regra primária. Na oração podemos perceber algumas coisas. E é o que nós vamos colocar aqui. O que Neemias fez? E a oração dele foi rápida. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que ficar um dia orando, 3 dias jejuando, mas tem momentos que nós temos que ali orar rápido para que Deus nos dê a direção. Então a gente tem várias formas, vários momentos, vários jeitos de oração. Agora, o que nós temos que fazer é orar, é não deixar de orar. E tudo que você fizer, ore primeiro. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou orar só quando uma coisa é muito grande, é muito importante. Né? Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, vocês incomodam Deus demais com pequenas coisas. Eu falei, Deus é das pequenas, das mínimas, das maiores, das grandes, das enormes. Deus é de todas as coisas. Nada acontece sem que Deus não esteja no controle daquilo. Então você precisa de ter essa sua vida de oração e entender que tudo na sua vida depende de oração. Então hoje nós vamos falar sobre isso aqui. E o nosso primeiro tópico hoje é a oração internaliza a responsabilidade, aprofundando nosso envolvimento com o problema. Não é? Vai criar uma empatia. Ele chorou porque ele sentiu a dor do povo de Israel. E ele sentiu também o que Deus estava sentindo por aquela cidade estar destruída. Como que Deus estava olhando aquilo? E muitas vezes nós temos que sentir paixão pelas coisas, pelo que está acontecendo. Tem muita gente que não está nem aí, ele importa só com a vida dele. Não, irmão, nós temos que orar uns pelos outros, orar pela nação, orar pelos acontecimentos, orar pelo que Deus tem que fazer, orar para o avivamento. Nós temos que buscar em oração. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Pastor Rogerinho, que gosta muito de orar. Verdade. É, um homem de oração. Né? Intercessor. Uma coisa interessante, Guerra, principalmente nesse contexto com a figura de Neemias. Neemias, vou abrir um parênteses aqui. Sim, tranquilo. Porque Neemias é uma pessoa ou um personagem bíblico que, apesar do livro com o nome dele ser um livro relativamente pequeno, né? Mas ele foi uma pessoa extremamente importante na história de Israel, assim também como Esdras, que foi seu contemporâneo. Mas o papel de Neemias é extremamente relevante, principalmente quando nós focamos a questão da cura
e da restauração, porque o chamado de Neemias foi para a restauração. Com certeza. Então há muito que identificar com o personagem de Neemias, com o chamado de Neemias, apesar dele não ter, né, um chamado que a gente poderia dizer profético, apesar de não ter um livro muito grande, porque o número de capítulos é relativamente pequeno, mas a relevância dele como pessoa para a nação de Israel e nesse momento de restauração e reconstrução é extremamente importante. Vale a pena lembrar também que nós já fizemos há algum tempo atrás uma série falando sobre a reconstrução dos muros e das portas. E aí nós falamos muito a respeito de Neemias, mas o foco ali eram as portas e todas as 12 portas que foram reconstruídas e foram levantadas de novo no processo de restauração, o significado de cada uma delas. Então vale a pena, você que está acompanhando o programa hoje e provavelmente nos próximos dias a gente deve estar falando com mais ênfase sobre essa pessoa de Neemias. Então vale a pena ir lá olhar mais profundamente o que cada uma dessas portas pode representar na sua vida e como parte do processo de restauração de Deus na sua vida e o processo de cura, tá certo? Então acesse lá no YouTube, dentro do programa De Tudo Um Pouco, você vai achar os quadros da Clínica da Alma e você vai poder ver as portas de a restauração dos muros e as portas de Jerusalém, que foi uma série de programas que a gente fez. Voltando à questão da intercessão, fechando parênteses. É muito interessante porque Neemias, ele tem uma notícia e ele fica sabendo como as coisas estão. Sim. Né? Que acho que o centro do verso 4, né, que você leu, ele fica sabendo como estão as coisas. Né? Então, os muros, a cidade, as portas e o povo, né? Dentro da cidade e fora da cidade. Aquele pequeno grupo que já tinha ido antes, e aí esse grupo estava vivendo e a maneira como eles estavam vivendo e o quanto seria importante a reconstrução desses muros e a restauração da própria cidade e da própria identidade do povo quando vivendo numa cidade com os muros caídos, né? Então isso era muito importante para o povo e ele, quando tem a notícia de como estavam, né, ele chorou e pranteou, jejuou e orou. Então, a primeira coisa que ele faz realmente... Eu queria que dentro do contexto, eu sei que tem uma visão ampla, né, e bem ampla. Amplo, bem amplo. Bem amplo. Eu citei uma questão aqui, que a intercessão deve ser sempre a regra primária. Sim. Aonde encaixa aí a oração de Neemias dentro dessa regra primária da intercessão? Quando nós pensamos na intercessão como regra primária, significa exatamente o tema, o título que a gente está usando hoje, né? Em primeiro lugar, ore. Sim. Então, a oração ela deve vir em primeiro lugar. E aí vamos ver, e o primeiro item que você aborda, ele já vai dar uma visão exatamente de por que a oração deve ser essa primeira atitude. Primeiro porque quando eu paro diante de uma situação, diante de uma circunstância, diante de um problema, para orar, eu vou automaticamente me identificar com esse problema. Não é? É isso aí que eu queria colocar, né? Essa questão da identificação. Tá? Dentro da intercessão. Isso é muito importante. Muito importante. Né, Rogério? Isso é muito profundo na questão de entrar no mundo espiritual. Sim. Você entendeu? É a identificação.
Então, a primeira coisa, né, que a oração vai fazer é trazer para nós um senso de importância, o quanto aquilo é importante. E aí eu vou me identificando com aquela situação, com aquela circunstância, com aquele problema. Eu vou começar a sentir a dor que o outro está sentindo. Eu vou começar a abrir o meu coração para ter compaixão. Então, essa identificação, nesse primeiro momento, é algo extremamente importante. Sim. E a oração, ela faz isso. A intercessão, ela faz isso, ela gera isso em nós. Porque para você orar por uma situação, você tem que saber até mesmo o que orar e como orar. Como orar. Não é? Então isso vai fazer com que você se aprofunde, né, em conhecimento a respeito daquele assunto. Então, por exemplo, nós hoje estamos, podemos dizer que estamos vivendo uma situação da falta de água em alguns lugares, não é? Então, eu estava até comentando isso ontem, na hora que eu estava dando aula. Então, vamos orar para chover. Ok, vamos orar para chover. Agora, é para chover de qualquer jeito? É para chover em qualquer lugar? Né? Isso, então, né? Eu preciso entender, né? Precisa chover, sim, Senhor, mande chuva sob medida. Agora, a gente tem visto a violência das chuvas que tem vindo. Nossa. Né? Ainda, esses dias, nós vimos chuvas no estado de São Paulo, chuvas da grande São Paulo, Santa Catarina, no sul do Brasil. Né? Então, situações que estão vindo, trazendo um caos, um desastre. Então, precisamos entender, né, que não basta simplesmente pedir chuva. Vamos orar? Mas vamos orar com entendimento. E aí, esse princípio, né, me leva a entender que realmente estamos precisando de chuva, os mananciais estão secos, as reservas estão cada vez com menos volume de água, certeza. Não é isso? Então, agora, precisamos nos informar, e a oração ela vai nos levar a isso, né? A entender o problema. Né? E como solicitar, né? O tipo de, né, para que Deus... A oração, né? A identificação. Identificação. Porque a gente está pedindo algo, mas para quê, por quê, qual a finalidade? Né? Sim. Porque normalmente, a grande maioria das vezes das orações, né, que o povo faz, ele esquece da oração que ele fez. Né? Porque às vezes foi uma oração mecânica, foi em cima de, sabe, talvez algo momentâneo, né? Mas quando existe essa identificação, não é? Existe até a dor da intercessão. Sim. Não é? Então, por quê? Porque você entra numa brecha, você entra numa posição, né, de um atalaia ali, para justamente estar diante de Deus, ou seja, clamando e intervindo para que haja uma manifestação sobrenatural, né, do Senhor através do seu pedido, da sua oração. Não é? Muito mais movido por uma dor, não é? Vai além de simplesmente uma dor ou uma necessidade muito angustiante, mas vai sim diante de uma identificação, entendendo que é da vontade de Deus que aquilo também aconteça. Sim, não é? Então essa é uma questão. Nós temos aqui já várias participações, deixa eu citar algumas. O DDD 75, a pessoa não se identifica, diz assim: Paz de Cristo, estou aguardando uma resposta de Deus. Como que eu devo seguir? Como me atentar? Estou super confusa. Embora tenha orado, buscado a presença de Deus, mas eu fico muito confusa. Tenho receio de que tudo que recebo seja da minha imaginação. Misericórdia, me ajuda. Penso às vezes que estou como um Gideão. Essa é a colocação dela. Deu para entender? Deu. Fala aí, Guerra. Está querendo, né? Porque está como o Gideão, está querendo que Deus, né, dê uma prova, que Deus dê uma prova daquilo, né? Isso, e por quê? Porque, né, essa pessoa, né, que nos mandou aqui, a identificou não, né? Não. Não. Para você deve estar nos assistindo,
A questão é essa. Eu estou vendo aí um pouco de ansiedade no seu coração. E a ansiedade leva a gente o quê? A querer realmente provas. Isso é ansiedade. Né? Deus pode te dar provas. Mas muitas vezes a ansiedade leva a outra coisa. A ansiedade leva a gente a orar e querer a coisa rápida. E muitas vezes o Senhor está trabalhando para trazer isso até você. Agora existe também a confusão na mente. Né? E você vem, será que isso é da minha mente? Será que não é? Isso aí você tem que pedir a Deus discernimento e pedir ao Senhor que repreenda aí na sua mente esse espírito de perturbação. Pode ser um espírito de perturbação que está atuando na sua mente. Ele tem que sair em nome de Jesus, para que você possa detectar realmente aquilo que é de Deus na sua vida. Agora, a primeira coisa, tira a ansiedade do seu coração. Espere o momento de Deus. Né? Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui. E você vai entender o que você tem que fazer e qual atitude você tem que tomar, tá? Mas tira a ansiedade. A ansiedade que está te atrapalhando. Eu queria só acrescentar, quando ela diz que está como Gideão, ele não agiu de uma maneira que desagradou a Deus quando Deus pediu que ele confirmasse. Nós, muitas vezes, precisamos de ter certeza de que aquilo que nós estamos recebendo e aquilo que nós estamos obtendo como resposta ou direção de Deus venha realmente de Deus. Esse é um ponto extremamente importante. E, agora, o fato de, muitas vezes, nós, aí entrando na questão da ansiedade, né? Muitas vezes a gente não ter tido a resposta e ficar tentando fazer prova para ver se é aquilo realmente que Deus quer ou se é aquilo que realmente Deus tem falado, sem Deus ter falado nada, isso realmente cria um estado de inquietação de alma, né? Então, eu não tenho uma palavra de Deus e estou colocando algodão todo dia. Com certeza, né? E aí... Haja algodão. Haja algodão. Haja sereno, né? Pois é. Então, aí eu crio crio uma confusão na minha mente e isso vai me distanciando até mesmo de ouvir a resposta de Deus quando ela vier. Então, aquiete sua alma, continue orando, né? Até você ter clareza. A palavra de Deus diz que a paz é o árbitro no nosso coração. Então, a inquietação não combina, né? Nós temos aqui uma participação, Rogério, que não é um livro, mas é quase um livro. Mas vale a pena ler aqui, que eu creio que vai ser vídeo de resposta para muitas pessoas que estão nos assistindo. Ela não se identifica. Ela diz assim, ó, DDD 34. Estou vivendo uma situação muito angustiante. Tenho 44 anos, 35 anos de conversão e batizado há 28. Nunca me casei e não tive filhos. Relacionamento sempre foi o meu ponto de conflito. Essa espera em Deus me deixou doente, acabei me desviando por um tempo e voltei para a igreja em 2011. Desde o ano passado estou vivendo no ministério como quem sonha. Trabalho na minha igreja, sinto que estou vivendo no centro da vontade de Deus. Coloquei um propósito com Deus nessa área sentimental, que eu entenderia que o que viesse dele, né, do Senhor, iria tomar a iniciativa comigo, ou seja, procurando minha liderança, fazendo tudo debaixo de princípios, né, e que o Senhor, e servindo ao Senhor com alegria. Ok. Este ano estou num momento difícil. Por quê? Conheci um homem na igreja cujas características estão todas dentro daquilo que ela tem pedido ao Senhor, né? Temos muitas afinidades em todas as áreas, espiritual, emocional, família, física, etc. Nos vemos quase todos os dias. Ele frequenta a minha casa, a minha família, eu frequento a casa dele, a família dele, fazemos juntos todas as atividades da igreja. Estou em oração com a minha liderança. Mas esse homem não toma uma posição, né? Não tem iniciativa. Já estamos nisso há cerca de 5 meses e ele não manifesta uma palavra sobre relacionamento. As atitudes demonstram, mas nenhuma palavra, não consegue expressar isso. Está adoecendo minha alma. Quando estou com ele, me mostro bem, mas ando triste, abalado, e isso está interferindo na minha vida pessoal e ministerial. Minha dúvida é se isso é um momento
ou uma cilada do diabo? Às vezes questiono com Deus o porquê dele permitir isso comigo em um momento que eu estava tão bem, mesmo sozinho. E isso está me adoecendo muito. Essa semana quase larguei tudo. Mas estou firme, continuo servindo ao Senhor com alegria, mas é como se tivesse uma gavetinha doente dentro de mim. Tenho orado há 5 meses com a minha mãe, minha pastora, mas a resposta não vem. Ou talvez seja essa a resposta. Né? Não queria ter de tomar a iniciativa, pois sinto que desprezaria esse homem, queria que ele tomasse a iniciativa. Eu jejuo, oro, faço campanhas, mas sinto que talvez devesse deixar de mão, mas estou muito ligado. Amo vocês, Deus abençoe muito vocês. Rogério, eu acho que aí tem uma coisa muito interessante logo que ela precisa definir ou ela entender como foi que ela definiu isso diante do Senhor. Porque ela, desculpa, eu pulei aqui, ela pergunta, a minha dúvida é, espero mais ou dou fora? Porque ela colocou uma condição para o Senhor, né? E qual foi exatamente essa condição? A condição era de que a pessoa iria até ela. Agora, o que é tomar uma iniciativa? De repente, talvez isso precise ficar um pouco mais claro naquilo que ela disse para o Senhor e naquilo que realmente essa pessoa tem feito. Eu vou dar um exemplo muito claro, né, nessa relação, que é o exemplo meu com a minha esposa. A minha esposa falou que aquele que fosse para ser o esposo dela não a pediria em namoro, já chegaria e pediria em casamento. Essa foi uma condição. E ela usou isso, inclusive, para discernir que eu era a pessoa para a vida dela. Porque quando eu fui conversar com ela a primeira vez que nós tocamos no assunto, foi para falar que eu queria casar com ela e já queria marcar a data. Esse é o então, cara, nós não namoramos. Nós já, no nosso segundo encontro, nós já marcamos a data do casamento. Segundo encontro ele já foi de terno. E no terceiro encontro já levei a aliança. Esse é o homem, rapaz. Não. Mas esse era o sinal que ela tinha feito com o Senhor. Mas ela foi muito clara, ela foi específica com o Senhor. E o Senhor honrou a especificidade dela. Sim. Né? Então, nós precisamos de avaliar o nível de especificidade que você falou diante do Senhor. Porque, de repente, essa pessoa já está sinalizando para você tudo aquilo que é a intenção dele. Se é realmente isso que você pediu ou não para o Senhor. Essa é uma situação com que certeza. É você quem precisa avaliar. O que você falou com o Senhor? Qual foi, né? E caminhar em cima em cima disso. É lógico. Porque o Gideão, ela citou como Gideão, né? Mas Gideão foi específico. Específico. Então, se você foi específica com o Senhor e crê que o Senhor vai realmente responder à sua especificidade, tudo que vier fora disso não é do Senhor. Ou ainda não é o tempo do Senhor. É outra coisa que nós precisamos ficar atentos. Às vezes é essa pessoa, mas ele ainda não entendeu o que é essa pessoa. Ele pode ainda não estar pronto para você ou para o relacionamento. Então, essas coisas, e Deus está brecando ele. Né? Com certeza. Então, a gente precisa ter muita clareza em relação a isso. Até porque também ela já está assim, numa idade... A gente falar esse tipo de coisa de idade para a mulher é complicado, né? Mas assim, como ela já tem uma idade mais avançada, então existe muitas vezes essa preocupação, né? Ou seja, é o cara certo, tem as características, tem tudo. E o que tá demorando demais, né? Porque... Mas aí, Rogério, a gente tem que pensar o seguinte, não está demorando demais, não está vindo nem antes e nem depois, vai vir no tempo do Senhor. Exatamente. Né? Nem antes nem depois, no tempo certo. Nós temos a participação aqui DDD 51, deve ser lá pelo Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Bom dia. A oração e o jejum andam juntos?
Mas como é a maneira correta a pergunta? Maneira correta deve ser de ou jejuar? Ou de orar, jejuar e tal. Ok. Olha, tem um trio que seria muito bom se eles andassem juntos. Jejum, oração e Bíblia. Nós costumamos chamar de Job. Então, devem andar juntos. Porque o jejum sem a oração, né, ele tem passar fome. A oração pode vir sem o jejum? Com certeza. Agora, tanto a oração quanto o jejum devem vir baseados em princípios e com a meditação na palavra do Senhor. Então, o jejum e a oração, eles andam juntos no sentido de que, se eu estou jejuando, eu tenho que jejuar com um propósito. E esse propósito deve ser colocado diante do Senhor. Colocar algo diante do Senhor é orar. Então, o jejum, ele tem que estar junto com a oração. Agora, nem sempre um processo ou uma iniciativa de oração tem que incluir o jejum, né? Aí, cada um avalie e sabe o voto que ele vai fazer e o propósito que ele vai fazer com o Senhor, né? Porque falar que todas as vezes que tem que orar tem que estar jejuando, não existe. Não. Né? Então nós devemos orar todo o tempo. E a palavra de Deus não diz que nós temos que jejuar todo o tempo. Né? Nós temos aqui a participação do DDD 35, da Janaína, diz assim: irmãos, a paz, tenho aguardado uma resposta de Deus. Tenho buscado em oração de madrugada. Peço oração ao meu favor para repreender toda obra de macumbaria. Orem por nós, Janaína e Rafael. Nós vamos orar, viu, aqui no final do programa, para que você possa receber essa oração. Tem um outro meio livro aqui, mas vale a pena. DDD 31, aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, talvez. Lá gostaria de um conselho. Eu sou da Lagoinha há 8 anos e fui morar junto com um cara do mundo. Depois de uns anos engravidei e assim que engravidei ele começou a me trair e me tratar com grosserias. Resolvi sair de casa grávida de poucos meses. Hoje já são quase 2 anos que fiz isso. Ele vê a filha e ajuda com o que pode. Não quis entrar na justiça. Sofri muito durante esses anos e até ontem eu orava para Deus mudar o coração dele e nos casarmos e criar nossa filha juntos. Porém, aconteceu algo que me fez pensar que aconteceu algo que me fez pensar que nós dois nunca poderemos dar certo. Ele levou a filha para ficar um dia, faz isso uma vez na semana, mas quando ela voltou, veio com marca de unhas no seu corpo. Eu perdi o controle, liguei para a mãe dele e acabei falando coisas que não queria. Por fim, a família dele toda ficou com raiva de mim e até ele estou arrependido de ter saído do controle, não sei o que faço. Orei e pedi a Deus para quebrar o coração deles, também pedi perdão para Deus, porém estou muito atormentado. Por favor, o que eu devo fazer? O que eu faço para me libertar do passado? Olha só, você não coloca o seu nome, mas você sabe, né, que é com você que nós estamos falando. Você que tem o DDD 31, você está bem pertinho aqui da gente. Né? Até assim, eu li a sua história aqui e eu creio que você está precisando de uma ajuda urgente. E o Ministério Clínica da Alma está disponível para poder te ajudar. Né? Nós estamos bem pertinhos, né? Estamos ali atrás do Hospital Belo Horizonte, estamos a 200, 300 metros da Igreja da Lagoinha, né? Na Rua Manuel Macedo, 1324, no primeiro andar. Nos procure, né? Venha até a gente, porque é mais fácil você estar aqui pertinho. Se você estivesse num outro local, uma outra cidade distante, então seria outra forma de uma tentativa de te ajudar. Mas como você está aqui pertinho da gente, nos procura. Não deixa passar o tempo não, para que isso não fique mais purulento ainda, né? Ou seja, essa ferida que talvez já é de muitos anos, não venha trazer maiores danos para você, para sua filha e para as pessoas que estão junto de você ou próximas de você.
Então procura a gente lá, nós estamos de segunda a sexta-feira, sempre ali das 9 até as 18 horas, né, para você poder ali preencher uma ficha de aconselhamento e aí então nós podemos agendar o início do processo, sabe, de ministração na sua vida, tá bom? É essa a resposta que eu te dou e faz isso hoje, se você puder. Corre lá, né, para você poder preencher essa ficha de aconselhamento, não precisa agendar horário, tá? É só chegar lá na recepção e dizer, olha, eu vim aqui preencher uma ficha de aconselhamento e aí a gente vai procurar, dentro do possível, já conectar você com um horário para você poder participar num grupo de ministração, tá bom? Então essa é a resposta que eu posso te dar assim bem rapidinho, para a gente não perder, entrar em mais detalhes, porque na realidade o seu caso precisa de uma urgência, né? Tá bom? Guerra. Agora nós temos aqui um outro tópico que fala: a oração nos leva a aquietar nosso coração e esperar. Tornamos-nos menos ativos a fim de escutemos a Deus. Não é questão de você parar para orar. Você tirar um tempo para orar. Aquietar seu coração. E dar um tempo também para ouvir Deus. Às vezes as pessoas oram e não param para ouvir Deus. Você está orando, quer uma resposta, espera Deus falar também. O ativismo está afastando as pessoas da oração. Tá? Então, tira um período, tira um tempo, né? Programe seu devocional, naquele momento ali você fica só para aquilo. Não é? Aí Deus vai te abençoar. Amém, Rogério? É interessante, Guerra, o quanto que a oração ela pode e aquieta a nossa alma. Sim. Por quê? Quando nós oramos, nós temos a certeza e a convicção de que Deus está nos ouvindo. Amém. Não é? Certeza. E quando eu oro em relação a alguma coisa, eu estou compartilhando aquilo que está no meu coração com alguém. Sim. Não é? Então aquilo deixa de ser apenas uma necessidade que é só minha. Aquilo deixa de ser um problema só meu. E ele passa a ser de mais alguém. A oração ela tem esse poder, essa habilidade que nos leva a compartilhar. E compartilhar com quem? Com Deus. Compartilhar com alguém que está pronto a nos ouvir. Compartilhar com alguém que nos entende. Compartilhar com alguém que ele não vai nos julgar. Ele pode até avaliar Sim. e julgar a motivação do nosso coração. Né? E ele, mesmo que ele nos julgasse, ele tem o poder e tem a autoridade para nos julgar. Mas normalmente quando nós paramos para orar e o Senhor, ele não nos julga. Ele ouve a nossa oração. Sim. E julga sim a motivação do nosso coração, julga a nossa petição, julga a nossa oração. Com e certeza. Isso traz para nós uma sensação de que agora aquele problema não é só meu mais. Isso é extremamente importante para a nossa alma. É como se a gente compartilhasse o fardo. Como não? A gente, na oração, realmente compartilha o fardo, o peso, não é? Sim. Com uma outra pessoa, Sim. com o Senhor. E crendo que o Senhor pode realmente nos ajudar a carregar esse fardo, pode nos ajudar a resolver esse problema. Então, a oração, ela já vem, até o próprio fato de orar já demanda fé. Com certeza. Não é? Por quê? Porque se eu estou orando ao Senhor, é porque eu estou, no mínimo, crendo que Ele vai escutar. Sim. Senão eu não oraria. Com certeza. Não é verdade? Então, eu não creio que exista oração sem nenhum nível de fé. Senão a pessoa não orava. Né? Exato. Não é verdade? Inclusive, essa é uma resposta que nós temos aqui na participação da Adene, de, acho que é Pedra Azul, não sei. Isso. Em São Joaquim de Bicas, ela diz assim:
Estou assistindo a Rede Super e gostaria de saber se estou sempre Estou sempre orando, pedindo a Deus uma porta aberta de um emprego para o meu filho. Tem 1 ano que ele está desempregado. Penso que minha fé está pequena, né? Me ajudem, né? Em oração, adendo. Né? Então, quer dizer, você já respondeu aí, não é que ela está sem fé. Às vezes Deus está querendo fazer alguma coisa no seu filho, sabe? Sim. Está querendo tratar com ele em algumas áreas, né? Porque de repente é só a senhora que está orando. Talvez ele mesmo, que é o maior, né, interessado, não esteja orando com a intensidade e a fé que a senhora tem, não é? Então, enfim, a gente não sabe, mas não desiste não, desanima não, continua orando. Continua orando que a resposta ela vai vir, com certeza. Nós estamos aqui. Bom dia, pastores. Tenho muitas dúvidas sobre intercessão. Sou esposa de pastor e estamos pastoreando há 7 anos em um bairro onde a idolatria é muito forte, Rogério. No nosso bairro, a prostituição e as drogas são fortes. DDD 24, deve ser interior do Rio. Existe uma ligação nisso tudo? Onde a idolatria é grande, essas coisas são fortes também? Sim, com certeza. Queremos que o reino de Deus se estabeleça naquele lugar e haja uma mudança no ambiente espiritual daquele bairro. Por favor, nos oriente sobre essa questão. Estou ligado todo dia no programa. Obrigado, viu, minha irmã? Mas tem tudo a ver, sim, tem tudo a ver. A idolatria, ela vai atrair determinados pecados que vão estar associados a ela. Então, a idolatria, ela vai criar uma atmosfera que propicia a prostituição e o adultério, porque a idolatria já é uma prostituição espiritual. Exato. Então, ela vai gerar também uma prostituição no mundo natural. E isso é uma das características da idolatria. Uma outra coisa que em determinadas regiões onde há a idolatria onde a idolatria é muito forte, nós podemos ter também manifestações de miséria. Então, miséria e aquilo que vem junto com a prostituição e o adultério, o vício, a violência e até mesmo o próprio derramamento de sangue. Sim. Então, esses pecados, normalmente, eles estão relacionados, tá certo? Agora, tem uma coisa muito interessante, eu gostaria de orientar. Dê uma olhadinha em Romanos, no capítulo 1. O finalzinho de Romanos, capítulo 1, Paulo fala a respeito de algumas consequências da idolatria. São mais de 20 consequências que Paulo relaciona por causa da idolatria. Porque adoram a criatura ao invés do Criador. Porque trocam a glória do Deus invisível pela glória de um Deus visível e corruptível. Então Paulo ele fala isso e ele coloca mais de 20 situações que são consequências da idolatria. Nos Salmos também. Né? Fala, né? No Salmo 115, então ele fala a respeito disso, mas Paulo ele abre um leque muito mais amplo. É verdade. Né? Sim, então, você vai dar uma olhadinha em Romanos capítulo 1, que você vai ver o quanto de consequências que a idolatria traz. Agora, no caso de interceder, né, por essa região, eu creio que comece a orar e o Senhor vai trazer estratégias para alcançar o coração desse povo. E a primeira coisa que, com certeza, Deus vai conduzir vocês, já que vocês têm autoridade espiritual na região que vocês estão, é começar a identificar com o pecado do povo e levar isso em arrependimento. Se você olhar a oração que Neemias fez, ainda em Neemias, no capítulo 1, que é o texto base que a gente está usando, você vai ver que Neemias ele se coloca em arrependimento pelos pecados do seu povo. E isso vai fazer com que você comece a minar, né, essa estrutura e essa fortaleza de idolatria que existe na sua região. Né? É aquilo que nós falamos no primeiro item. Sim. A oração nos leva a uma identificação. E nós vamos nos identificando
Vamos Com vendo certeza. o problema, vamos orando e vamos nos identificando com o problema. Isso mesmo. É? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.